Olá pessoal, professor Rafael falando e hoje nós vamos falar sobre compressão de dados. A informática ela se divide basicamente em dois grupos, que é a parte de software e hardware. Hardware é o termo em inglês que representa a parte física da informática, as peças, como o teclado, o mouse, a impressora, o pendrive, o cartão de memória e também as peças internas, como o processador, memória RAM. E em conjunto nós temos a parte de software, que são os programas, os sistemas, a parte lógica, a parte virtual da informática, que são os aplicativos, o sistema operacional Windows, o Linux, o macOS, o Android. Esses dois sistemas trabalham em conjunto, um depende do outro para funcionar, então não existe o sistema mais importante, já que eles trabalham em união. E além desses dois que já são conhecidos pelo grande público, existe um terceiro, que é o Peopleware. O Peopleware é a parte humana, é o fator humano, é a interação do ser humano com o software e o hardware. É a parte humana na utilização tanto do software como do hardware, ou seja, esses três itens em conjunto formam um sistema computacional. O Peopleware é tão importante quanto o hardware e o software, porque sem o fator humano, a máquina ela não produz nenhum conteúdo sozinha. Então, ter esse contato com o ser humano, um ser produtivo na máquina, ele é fundamental para as empresas. Um sistema computacional trabalha com uma linguagem chamada binário, que é um conjunto de códigos zeros e uns que formam todas as informações da máquina, todas as informações que o usuário desenvolve e acessa em tempo real. Dessa forma, todas as informações que constituem a máquina são feitas na combinação desses códigos binários, zeros e uns. Então, tudo na máquina é convertido nesse sistema numérico e que somente a máquina utiliza e compreende. Mas é importante que, no caso, as áreas da informática, como a programação, tenham um certo conhecimento em binário para poder compreender e auxiliar no desenvolvimento de sistemas e informações para o computador, para a máquina em si. As informações que são armazenadas no computador nós chamamos de arquivos. E existem vários tipos de arquivos diferentes, mas basicamente todos eles possuem três informações básicas, sendo que a primeira é o nome do arquivo, que geralmente é a informação que o usuário fornece assim que o arquivo ele é criado. Nós temos a extensão do arquivo, que é o tipo do arquivo, é o que define para o sistema o que aquele arquivo é, se é uma música, se é uma foto, se é um vídeo, se é um programa. E nós temos o conteúdo interno do arquivo, que é o que define o tamanho do arquivo, o peso dele, que é o quanto de informação ele carrega. A ideia é que quanto maior o tamanho do arquivo, quanto maior o arquivo é, mais informação ele carrega consigo. Dessa forma, se nós temos uma foto com um tamanho bastante elevado, significa que a foto lá tem bastante informação, que pode ser tanto numa qualidade gráfica muito alta ou uma foto extremamente grande com várias informações internas, várias pessoas, vários detalhes. Fotos tiradas do celular através da câmera, o próprio sistema gera o nome do arquivo, então ele nem chega a perguntar para o usuário qual vai ser o nome do arquivo. Geralmente ele coloca um código que define o dia, o horário que a foto ela foi tirada. Mas se o usuário assim tiver vontade, ele pode alterar esse nome a hora que ele quiser. Geralmente a extensão do arquivo ela é definida pelo próprio programa que foi utilizado para criar. Então, por exemplo, estou fazendo um trabalho no Word, eu posso definir, na hora que eu for salvar o arquivo, que tipo de arquivo que ele vai ser salvo na minha máquina, qual vai ser a extensão, qual vai ser o código, porque é através dessa informação, desse código, por exemplo, no Word o padrão é o docx. Se eu quiser, pelo Word eu posso salvar tanto em docx, como RTF, como TXT, como PDF. Então o usuário ele tem essa liberdade de alterar a extensão do arquivo no ato em que o arquivo está sendo salvo na máquina. Medidas de informação. Os arquivos eles possuem tamanho. O tamanho define, como eu falei agora há pouco, o quanto de informação o arquivo carrega dentro dele. Dessa forma nós temos uma tabela básica aí na tela, em que você tem que memorizar os seguintes itens em ordem crescente: o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Por exemplo, se eu vou tirar uma foto do meu celular, dependendo da configuração da câmera, quando a foto ela for salva no meu cartão de memória, geralmente o arquivo ele tem cerca de 2 megabytes de informação. Se eu configurar a minha câmera para eu captar a foto numa qualidade máxima, esse valor ele pode dobrar
4 megabytes, talvez 8 megabytes, dependendo da qualidade da minha câmera. Já se eu for fazer um vídeo ou uma gravação também do meu celular, o formato de arquivo geralmente é o formato MP4. E o arquivo também, dependendo da configuração, ele pode ficar com um tamanho elevado. Isso vai depender da duração do vídeo que eu estou gravando, que eu estou desenvolvendo. Quanto maior a duração do vídeo, mais informação eu vou ter no arquivo. E quanto mais informação, maior o tamanho do arquivo. Mais ele vai ocupar da memória interna do meu aparelho ou do cartão de memória. Se eu ficar muito tempo, pode ser que o arquivo de megabytes ele pule para o próximo estágio de armazenamento, que é os gigabytes. Pode ser que o arquivo chegue a 1 GB, 1 GB e meio, 2 GB, até chegar ao ponto que o meu aparelho não vai ter mais espaço livre disponível para poder continuar a gravação. E o próprio aparelho vai me avisar, o próprio sistema de câmera ou de gravação vai aparecer um aviso falando: olha, o vídeo foi interrompido por falta de espaço livre no dispositivo para armazenamento. Dessa forma, o tamanho do arquivo é fundamental, pois a partir dessa informação nós temos noção de se o arquivo está muito grande ou muito pequeno para a gente poder fazer o uso, né? Enviar ele para a internet, mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp para alguém, colocar ele no Instagram e por aí vai. Então, repetindo, as 4 unidades de medidas fundamentais são o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte, que até então é um dos níveis de armazenamento mais altos que nós temos para o grande público. Cada arquivo tem a sua própria extensão, porque depende de qual programa que você utilizou para poder gerar aquele arquivo. Existem alguns tamanhos bases para o arquivo que você está criando, por exemplo, aqui na tela. Eu coloquei que uma imagem JPEG, que de repente você pega do Google, ele tem cerca de 100 KB de armazenamento, mas esse valor ele pode variar para mais ou para menos, porque depende do quanto de informação tem nessa imagem, a qualidade gráfica que essa imagem possui. O mesmo para um arquivo de texto feito no Word, um docx. O tamanho médio dele é de 30 KB, mas se você colocar um monte de texto, um monte de efeitos, um monte de imagens internas, esse arquivo claramente ele vai aumentar. Um arquivo PDF, que é um arquivo criado para que, em tese, tenha um conteúdo editável, ele tem um tamanho um pouco mais elevado que o docx. Uma música que você baixa da internet tem o tamanho médio de 8 megabytes, mas isso também pode variar dependendo da duração da música ou da qualidade. O mesmo vale para vídeos. Se você baixa um filme da internet, por exemplo, ele tem um tamanho muito mais elevado do que um clipe que você baixou do YouTube. Um tamanho de um filme chega em torno de 1 GB, 1 GB e meio, 2 GB, 4 GB, depende sempre da duração e da qualidade do filme. Se ele é em Full HD, se ele é em 4K, que são termos que definem a qualidade do vídeo na tela, melhor definição gráfica. E claro, quando você vai comprar um cartão de memória para o seu celular, para o seu tablet, ou um pendrive para o seu computador, é importante você se atentar à taxa de armazenamento máxima que aquele dispositivo possui. A média hoje em dia são pendrives e cartões de memória de 8 GB, mas alguns anos atrás tinha de 4 GB, 2 GB, 1 GB. Hoje em dia você encontra facilmente pendrives e cartões de memória de 64 GB, 128 com preços acessíveis. Tudo depende do que você precisa, da sua necessidade. Pensando nessa parte de arquivos e internet, é importante comentar os termos download e upload. Upload é o ato de você pegar o arquivo que ele está salvo no seu computador, ele está salvo no seu HD, ou no seu pendrive, ou no seu cartão de memória, e você quer enviar esse arquivo para a nuvem, enviar ele para a cloud, enviar ele para a internet. Então, upload é o ato de você pegar um arquivo que ele está salvo na sua máquina e enviar ele para a nuvem, para que uma vez que ele está na internet, você possa deixar ele guardado lá ou você possa compartilhar online com outros usuários, com outras pessoas. E nós temos o download, que é o processo inverso. É o ato de você pegar uma informação que está na internet, está na nuvem e trazer para o seu computador, ou de forma permanente ou de forma temporária. Forma temporária seria quando você assiste algo online, por exemplo. Se você está vendo o YouTube, você não está baixando um vídeo para sempre para o seu computador.
e sim você está baixando trechos desse vídeo para assistir em tempo real no seu aparelho. A mesma coisa no sistema Netflix e Spotify, que você ouve ou assiste em tempo real. Sendo que alguns aplicativos, alguns programas até te dão a opção para você baixar de forma permanente no seu aparelho, que é o caso do Netflix, em que você pode baixar alguns filmes e séries no seu aparelho e assistir sem internet na hora que você quiser no momento futuro. Então o ato de um usuário mexer na internet significa que a todo momento ele está fazendo download e upload de informações. Uma vez que você abre o seu navegador de internet, como por exemplo o Firefox, e digita lá em cima youtube.com e você dá enter, você está fazendo upload daquele texto que você digitou para a internet, para que você tenha como resultado, ou seja, o download das imagens e texto na tela, do site do YouTube, para você conseguir acessar outros vídeos, acessar outros conteúdos. Então, cada vez que você interage com teclado e mouse na internet, você está fazendo upload das informações e, consequentemente, como resultado, você quer download de algo, que é alguma imagem, algum texto. Resumindo, então, a rede mundial de computadores, a cloud, ela é feita basicamente por envio e recebimento de informação de seus usuários. Hospedagem é o termo que na informática representa guardar arquivos na internet, que pode se tratar de arquivos públicos ou arquivos pessoais. Hoje em dia existe uma gama de possibilidades de se fazer isso com diferentes plataformas e serviços. Cada empresa oferece um serviço diferente com planos de armazenamento e velocidade de transmissão diferente. Cabe ao usuário definir qual que é o melhor para a sua situação. Muitas empresas fazem parceria com a Microsoft e por conta disso acabam disseminando seus arquivos através do sistema OneDrive. Já outras fazem parceria com o Google, utilizando o Google Drive. Mas como se tratam de serviços gratuitos, cada usuário escolhe a ferramenta que achar mais adequada. Antigamente era muito popular um sistema chamado 4Shared, que é esse 4Shared, que algumas pessoas que não conhecem direito a pronúncia em inglês acabam chamando. Durante muitos anos ela foi a principal ferramenta para baixar pirataria, vídeos, clipes e músicas na internet. Uma ferramenta que já está há bastante tempo no mercado e está fazendo um certo sucesso é o WeTransfer, que é uma ferramenta que não é necessário ter nenhuma conta, qualquer pessoa pode ir lá enviar um arquivo e automaticamente você pode, pela própria ferramenta, mandar por e-mail ou obter o link para poder encaminhar para alguém pelo WhatsApp, por qualquer rede social ou até mesmo por telefone, já que o seu endereço não é tão grande. Geralmente esses serviços dispõem de um plano pago, dando mais possibilidades, mais espaço de armazenamento, mais velocidade de transferência. Cabe ao usuário optar pela melhor opção para si. Geralmente, antes de enviar um arquivo para a internet, é interessante você fazer o processo de compressão dos dados, para que o arquivo fique com um tamanho reduzido. Esse processo de compressão é um processo bem simples, só que tem muitas pessoas que não utilizam por falta de conhecimento, falta de saber qual é o processo e qual a utilidade. Aqui na tela temos um exemplo em que nós temos um arquivo TCC, um documento docx feito no Word com 22 megabytes, já que ele carrega muita informação, muitas imagens, muito texto. E pegando esse único arquivo e usando qualquer uma das três ferramentas que estão aí na tela, como por exemplo o WinRAR, o SetZip ou o WinZip, é possível compressar os dados desse arquivo docx para que ele fique com um tamanho geralmente menor. No caso de 22 megabytes, ele pulou para 15 megabytes. Sendo compressado num sistema, numa tecnologia chamada zip. A ideia de um arquivo zip é empacotar o arquivo, deixar ele numa espécie de caixa virtual, em que essa caixa ela é esmagada ao máximo e assim o arquivo fica com um tamanho reduzido. Isso pode ser feito tanto com um único arquivo, como no exemplo, como com vários. A analogia mais simples de ser feita é com a latinha de alumínio, em que catadores de lata, catadores de alumínio, eles prensam a lata, eles pisam em cima para que a lata fique com um tamanho menor e assim consiga carregar com mais facilidade em uma sacola ou uma caixa. A mesma coisa com um arquivo, só que diferente da latinha, é possível facilmente voltar o arquivo com um tamanho normal para você poder utilizar o mesmo. Então a ideia da compactação de arquivo é um processo temporário, em que você faz isso apenas para fazer a transferência de um ponto para o outro. Aqui na tela temos mais alguns exemplos em que eu tenho vários arquivos,
sendo transformados em um único pacote, né? Um arquivo compactado. Dentro desse arquivo compactado eu tenho os mesmos arquivos e a qualquer momento eu posso desempacotar esses arquivos para poder utilizar eles em qualquer momento. Enquanto eu não estiver utilizando, eles vão continuar dentro do arquivo, fechados, compressados, armazenados tanto no meu pendrive como de repente na cloud, na nuvem, na internet. Hoje em dia existem vários programas para fazer esse processo de compactação e descompactação de arquivo, ou seja, compactar e descompactar. Durante muitos anos o programa WinZip ele foi o principal, o mais usado no mundo. Hoje em dia seu uso é quase nulo. Esse programa foi o grande responsável em disseminar o formato de arquivo compressado zip, .zip. Aí nós temos o arquivo RAR, feito pela empresa WinRAR, um dos formatos mais populares hoje em dia, muito comum para quem baixa arquivos da internet, jogos, programas. E nós temos um formato mais raro, porém dos três da seleção, é o que tem os melhores resultados, que é o arquivo .7z da empresa 7zip, 7zip. O formato de arquivo dele, ele é um pouco raro de se encontrar, só que o resultado do sistema de compactação ele é muito efetivo, muito eficiente. Então o arquivo ele tende a ficar com um tamanho muito mais reduzido usando a tecnologia 7zip do que simplesmente usar a tecnologia mais comum que é o .zip. Mas como tudo na vida nós temos nossos prós e contras relativo à compactação de arquivos. Segue alguns pontos positivos. Dependendo do formato que você está usando o sistema de compressão, o resultado final dele pode ser muito bom. Ou seja, o arquivo pode ficar com um tamanho bem reduzido. Dependendo da ferramenta que você está usando para fazer a compressão, você pode colocar uma senha de segurança no arquivo. Assim, as pessoas podem baixar à vontade o seu arquivo, só que só vai conseguir ver o conteúdo que está dentro do pacote quem souber a senha. Então é um ótimo sistema de segurança para proteger dados sigilosos. Se você estiver tentando compactar um arquivo muito grande, dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, também é possível fragmentar o arquivo compactado em pedaços. E assim você pode mandar pedaços para a internet em vez de mandar um arquivo único. Isso é muito interessante quando você está mandando por e-mail um arquivo muito grande e o e-mail ele tem um limite, geralmente de 25 megabytes. Você pode pegar um arquivo que tem um tamanho muito maior do que isso, quebrar ele em pacotes de 25 e mandar em e-mails diferentes. E dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando, como por exemplo o Windows 10, você pode fazer a compressão de arquivos sem precisar instalar nenhum programa adicional. Pelo próprio Windows Explorer, que em português é o explorador de arquivos, você pode compactar e descompactar arquivos, mas somente no formato .zip. Para abrir os demais arquivos é necessário instalar outros programas, como por exemplo o 7zip. Já relativo aos pontos negativos, no uso de compactação de arquivos, nós temos: se você tiver um pacote com vários arquivos, para você abrir cada arquivo é necessário fazer o processo de descompressão, e isso pode levar um certo tempo. O tempo para compactar ou descompactar um arquivo, ele pode ser demasiadamente demorado, pois depende unicamente da taxa de processamento do seu computador. Então, se você tiver uma máquina mais antiga, mais lerda, trabalhar com arquivos compactados pode ser um pouco demorado. Nem todo formato de arquivo tem uma alta taxa de compressão. Arquivos .mp4 e mp3, por exemplo, por mais que você tente compactar, o resultado final não é muito relevante. E dependendo do formato de arquivo que você pegou da internet, de arquivo compressado, você terá que instalar programas secundários na sua máquina para poder descompactar os arquivos e ver o que tem dentro de cada pacote. Muitas vezes você está numa máquina de empresa que você não pode instalar programas, pois solicita senha, então nesses casos você não vai conseguir abrir determinados formatos de arquivo. Muito bem, pessoal, agora eu vou mostrar um pouco da parte prática, tá? Então aqui na tela eu tenho uma pasta de exemplo, que é uma pasta de documentos diversos. Então se eu vier em cima dessa pasta, de duplo clique, eu tenho acesso aí aos arquivos, que no caso, nesse exemplo, são 20, tá? Se eu quiser saber o tamanho total de arquivos que eu tenho relativo à taxa de armazenamento, eu posso vir em cima dessa pasta, botão da direita, venho aqui na última opção, que é propriedades, e ele vai gerar para mim aqui uma espécie de um relatório falando para mim que no total minha máquina, para armazenar essa pasta e os seus arquivos que estão lá dentro, ocupa quase que 75 megabytes, tá? Beleza.
Agora, para compactar esse arquivo, existem várias formas. Como eu comentei agora há pouco, o próprio Windows 10 ele já tem um sistema de compactação de arquivos. Basta eu vir em cima da pasta, botão da direita, vir aqui na opção enviar para e escolher essa opção aqui, ó, pasta compactada. Clicando nessa opção, automaticamente o Windows ele já vai analisar arquivo a arquivo e falar para mim o quanto que ele consegue compressar esses dados. Tudo bem. Aqui ele está pedindo para mim confirmar o nome do arquivo. Vou colocar aqui o teste no formato zip, tá? Então a gente se recorda que o tamanho original dessa pasta era de 74,7, quase 75, e compactando o arquivo no formato zip ele ficou quase que 64 megabytes, ou seja, eu tive alguma economia, né? Só de esmagar os arquivos, de fazer o processo de compressão no formato zip, eu já tive aí algum ganho, tá? Ótimo. Então aqui eu já tenho um pacote. Se eu vier em cima dele e der duplo clique, no caso aqui da minha máquina, eu estou utilizando o programa WinRAR, né? Então aqui eu consigo ver os arquivos que estão dentro do pacote. Se eu quiser abrir algum arquivo em específico, basta vir em cima do arquivo e dar 2 cliques e a imagem vai abrir para mim na tela, certo? Ótimo. Agora fazendo a mesma coisa através do programa WinRAR. Para isso eu tenho que ter esse programa instalado na minha máquina. Caso eu não tenha, eu posso vir aqui no Google, colocar WinRAR. Vai aparecer aqui a primeira opção, ó, WinRAR Download Free. Aqui eu posso escolher qual é o idioma que eu quero. No caso eu quero baixar o WinRAR no idioma português do Brasil. Eu posso clicar aqui em baixar o WinRAR para fazer o download e instalar na minha máquina, para quem tem o sistema Windows, né? No caso aqui eu já tenho instalado, então eu quero compactar no formato WinRAR. Então, mais ou menos o mesmo processo. Vem em cima da pastinha, botão da direita em cima dela, e aqui, ao invés de ir em enviar para, eu venho nessa opção Add to Archive, adicionar ao arquivo. Aqui eu posso mudar o nome do projeto. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo como teste RAR, tá? Eu posso deixar como está, mas existem algumas configurações que eu posso fazer para o arquivo compactado no formato RAR ele ser ainda menor. Primeira coisa, eu vou marcar aqui a opção do formato de arquivo RAR 4, que é a versão 4 de compactação, ela é mais eficiente. Método de compressão, eu vou colocar ótimo. Tamanho do dicionário, eu vou colocar o máximo que der. Isso aqui representa o quanto que o programa WinRAR ele vai se comprometer em tentar diminuir os arquivos da melhor forma possível, ser o mais eficiente possível, tá? Aqui eu vou falar que eu quero criar um arquivo sólido, para não pensando que eu não vou modificar esse arquivo tão cedo, não vou modificar esse arquivo RAR tão cedo. Posso colocar aqui em bloquear arquivos se eu quiser também, para não fazer nenhum tipo de modificação. Posso criar uma senha, tá? Compactar, codificar o nome dos arquivos. Aqui uma senha, eu vou colocar qualquer coisa aqui, ó, pudim. Vou clicar aqui em OK. E agora eu posso clicar em OK também, que ele vai começar o processo de compressão. Da mesma forma que o Windows, ele vai avaliar arquivo a arquivo e tentar esmagar os arquivos, né? Melhorar aí a forma que o sistema consegue armazenar eles para deixar no menor tamanho possível. Quanto maior o tamanho do arquivo, mais tempo o programa leva para tentar fazer a compressão. Ótimo. Então, se eu for fazer aqui uma avaliação geral, ó, a diferença entre o arquivo RAR e o arquivo zip não foi tanta. Tá? Então, neste caso aqui, tanto faz se eu fizesse a compressão pelo arquivo RAR ou o arquivo zip. Tá? Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que usando o programa setzip. Tá? Caso você queira baixar o programa setzip, o procedimento é o mesmo. Vem aqui no Google, coloca set-zip, dá um Enter. Primeiro resultado aqui, ó, setzip.org, é o endereço do site. Aqui ele vai perguntar para mim qual versão que eu quero baixar, tá?
se é uma versão 19 ou a versão 20 alfa, que é a versão de testes, tá? Eu vou baixar aqui a versão de testes. Vou instalar aqui na minha máquina essa versão mais recente. Agora, mesmo processo, vem em cima da pasta que tem os arquivos, botão da direita, vou vir aqui em Set Zip, venho aqui em adicionar ao arquivo compactado. Aqui vai abrir uma tela de configuração. Aqui nível de compressão eu vou manter no Ultra, método de compressão eu vou manter esse, LZMA2, dicionário eu vou colocar o máximo que der, tamanho da palavra também o máximo que der. Isso também define o quanto que o programa vai se esforçar para deixar o arquivo do menor tamanho possível, tá? Aqui uma senha, vou colocar a mesma senha do outro, pudim, e vou clicar aqui em OK para poder começar o processo de compressão. Antes, deixa eu trocar aqui o nome do arquivo, vou colocar aqui como teste 7Z e vamos lá. Mesma ideia, o programa está avaliando cada arquivo para ver o que ele pode fazer. Muito bem, o processo terminou. E aqui eu já consigo também já fazer uma boa distinção, né? Que o arquivo 7Z do comparativo com as 3 tecnologias de compressão foi a que teve o melhor resultado. Dessa forma, se eu for compactar alguns arquivos para mandar para alguém, o programa recomendável seria o 7Z, foi o melhor benefício até o momento. E se eu quiser mandar esse arquivo para a internet, né? Um dos programas que a gente viu, um dos sites que a gente viu agora há pouco é relativo ao WeTransfer. WeTransfer.com. Basta eu arrastar o arquivo aqui para o site, então vou vir aqui em pasta compactado, localizar o arquivo que eu quero, ó, clico seguro e arrasto o meu mouse até o navegador, solto o clique aqui. E aqui eu posso falar para o endereço que eu vou enviar. Ele vai enviar o e-mail automaticamente com o arquivo, ou se eu quiser, eu venho aqui nesse botãozinho com a reticências e escolho aqui na opção obter link de transferência. Então assim que ele terminar de enviar o arquivo, automaticamente ele vai gerar para mim aqui um código para eu poder mandar para alguém via Facebook, via Insta, via WhatsApp, posso ditar por telefone, posso mandar esse arquivo para qualquer pessoa de maneira bem simples e bem prática. Então aqui ele está fazendo o upload do arquivo para o site. O tempo que demora para fazer o upload é diretamente ligado ao seu plano de internet, no celular e no computador. Da mesma forma, a taxa de download também. Arquivo enviado com sucesso. Aqui ele gera para mim o endereço. E eu posso copiar esse endereço aqui e colar para qualquer pessoa, mandar por qualquer forma, e a pessoa através desse link ela pode fazer download desse meu pacote de arquivos. E claro, desde que ela tenha o conhecimento da senha, né? Se eu tentar abrir esse arquivo e não souber a senha, automaticamente o programa vai falar que a senha está errada, né? O arquivo não liberou o acesso. Agora, se eu colocar a senha correta, o arquivo abre de primeira para eu poder abrir qualquer um dos documentos e fazer o uso. Bom, gente, a aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário antes de fazer as atividades. Evite consultar esse vídeo durante a realização da avaliação. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail, pelo Google Sala de Aula, pelo Google Hangouts, através das lives. E por enquanto é isso. Saúde. Namastê.